Shalom, shalom, irmãos, irmãs. Nós vamos continuar na nossa jornada desses 40 dias da Teshuvá. Hoje é o 6º dia, né? E vai correndo tão rápido o tempo, né, irmãos? No dia de ontem nós falamos um pouco, né? Estamos falando, né, que a Teshuvá sem Cristo, ela é inválida. Não existe Teshuvá sem o Mashiach, né? Sem o nosso Salvador, Yahushua ou Jesus Cristo. E ontem eu falei um pouquinho a respeito da escolha, né, dos discípulos, o porquê que Jesus escolheu homens, né, a princípio pelos religiosos da época, homens desprezados pela sociedade ou menosprezados, homens indoutos, ou seja, sem aquele conhecimento, né, daquela classe farisaica, enfim. E eu falei, né, que Cristo ele preferiu pegar um barro novo para moldar. Eu creio que isso é bem mais fácil. Eu vejo relatos, né, de pessoas que foram viver a grande parte das suas vidas ateus, né, ou seja, sem crerem, né, em Deus, e que quando são iluminados, né, pelo Evangelho, quando ouvem a voz, né, de Deus, de Cristo, elas são impactadas e automaticamente, né, parece que aquilo é um boom, né, que dá nas suas mentes. Parece não, é um boom, né? E ao contrário de pessoas que às vezes estão há uma vida inteira, né, num contexto de um sistema religioso e que as suas mentes são cauterizadas. Por causa que eu falei já, acho que foi no 4º dia que eu falei, do espírito de religiosidade, que é um espírito que aprisiona as mentes, que traz uma fortaleza mental, que é como se fosse uma grande muralha intransponível. Então, por esse motivo que Cristo pega esses homens e veja bem, Pedro, ele tinha uma personalidade forte, né? Uma personalidade reativa, muito reativa, em vários momentos ali, principalmente quando, mesmo depois de ser ministrado ali 3 anos e meio, ele pega, quando vem prender a Cristo, ele tira a orelha fora do soldado da guarda, né, do templo. Então ele era uma rocha, né, que aos poucos estava sendo ali uma pedra, né, conforme o seu nome, estava sendo ali lapidada. Então é um processo, como falei, a Teshuvá é um processo. E depois a gente vê lá no livro de Atos um Pedro completamente transformado. Mesmo, né, quando eles recebem o Espírito Santo, que ele faz aquele discurso ali, né, diante do povo, e depois quando ele é levado ali para dentro pelos religiosos, né? Ele também tem um discurso maravilhoso de alguém que fosse formado hoje em dia em várias faculdades, né? Então, esse é o processo de Teshuvá. Ele vai moldando, ele vai lapidando, e isso não é do dia para a noite. Ele demora um tempo, né? Demora, a gente tem que ter paciência. E ontem nós falamos que o cérebro, ele trabalha, né, para formar uma trilha neural, que eu já expliquei para vocês o que é uma trilha neural, é um caminho, né? Trilha é um caminho onde nós temos costumes bons ou costumes maus, né? Onde existem trilhas neurais de traumas que a gente tem na vida, né? Mas isso tudo, ao contrário do que se pensava há anos atrás, né? A neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, a psique, ela evoluiu muito. E o que se pensava que, por exemplo, que o cérebro ele
não se regenerava ou ele não se reorganizava, hoje isso cai por terra, né? Se pensava que a criança formava uma personalidade e a partir dali, de uns 7, 8 anos, isso não se moldava mais. Então isso é completamente antibíblico, né? Porque a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente. E impressionante que tudo aquilo que a Bíblia já fala, a palavra de Deus já está aí, né, há milhares de anos, né? A ciência a cada dia comprova. Isso é espetacular, é maravilhoso, né? Então, a mente, sim, ela é moldável. Por isso que existe um novo nascimento. Se ela não fosse moldável, como haveria, né, essa transformação, essa techuvá? Seria impossível. A gente vê também o exemplo de João, né, o discípulo amado. Ele chegou um momento, né, na sua caminhada que ele queria que caísse fogo, assim como Isaías, né, ele queria que caísse fogo sobre aquele povo lá que ele considerou que merecia, né. E depois a gente vê aí um João totalmente maduro, né, que foi aí o último discípulo aí que teve a revelação, né, revelação mesmo, né, do livro de Apocalipse. Então, não esqueçam isso, não fique se cobrando no sentido como se tivesse que ser uma transformação de hoje para amanhã. Muitas vezes, se isso acontecer de forma muito rápida, às vezes até perigoso que a pessoa venha a cair, porque um edifício, se ele for levantado de forma muito rápida, às vezes ele não foi feito com bases sólidas, né? O alicerce, que é o principal, o fundamento de uma obra, às vezes eu vejo, né, quando fecham um terreno e você vê que vai ser construído um grande prédio ali, às vezes fica muito tempo que você pensa, poxa, eu acho que não vai mais sair esse prédio, está demorando demais. Mas eles estão na fundação, né? Eles estão ali fortalecendo o que vai sustentar todo um prédio. Então, nós temos que ter esse fundamento bem estabelecido, para que depois se comece a, né, crescer a estatura do varão perfeito. Eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de 1 Coríntios 11:1, que diz assim, Paulo, né, o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu mesmo sou de Cristo. Então, quase que eu ia perder o gancho do que eu ia falar. Nós vimos ontem que o cérebro ele trabalha de duas formas, ou por repetição ou por forte impacto emocional, tá? Ali com os discípulos, o cérebro deles, né, foi formando novas trilhas neurais por repetição. Então eles caminharam esses anos, Cristo ali sempre ministrando, e eles ali ouvindo. Mas Paulo, ele era um fariseu. Paulo, ele estava ali quando Estevão foi apedrejado. E então ele fez parte desse assassinato, tá? E ele era um perseguidor da igreja, né? Dos cristãos, dos nazarenos, né? E chega um momento a caminho de Damasco que ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco. E a trilha neural dele foi estabelecida por um forte impacto emocional. E isso foi muito tremendo na vida de Paulo. Ele se converte. E ele realmente como se a mente dele desse um boom, né? Então, ele tem essa propriedade. Imagina, você tem que estar muito certo da sua identidade em Cristo para você poder chegar para uma pessoa e dizer assim, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então, não é qualquer jeito, não é qualquer forma que a pessoa anda diante de Deus, né? Diante do Senhor. Ela tem que ter muita certeza, ou seja, a identidade dela tem que estar muito estabelecida em Cristo para poder falar isso.
Então ele diz sede, ele está falando aqui, né, para aquele povo de Corinto, sejam meus imitadores. Então ele tinha certeza, né, de que ele estava andando em santidade, em obediência e fazendo aquilo, né, realmente o que Cristo faria. Então Cristo, ele tem que ser aí a nossa matriz, né? Todas as coisas, a maior parte das coisas, né, que a gente vai fazer ou imitar, ela tem uma matriz, ela tem um molde primário na qual a gente vai imitar, né? Por exemplo, alguém fez alguma coisa uma primeira vez, essa é a matriz, tá? Então, alguma coisa foi feita pela primeira vez e se torna um molde, um modelo para que outros venham a repetir. E a nossa matriz é Cristo. Então, ele é o nosso molde, ele é o nosso exemplo, na qual a gente tem que olhar e nos transformar a imagem e semelhança de Cristo, assim como ele é a imagem e semelhança de Deus e automaticamente nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a identidade tem que estar muito, a identidade aqui de Paulo, ela é muito fortalecida. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele sabia o seu propósito, ele sabia o porquê que ele teve aquele encontro com Cristo ali a caminho de Damasco. Ele estava indo a Damasco para prender cristãos, ele estava indo ali, muitos foram mortos pela mão de Paulo, né? Mas o que importa não é o que ele fez lá no passado, se ele, obviamente, ele verdadeiramente ele se arrependeu, né? Então, nós não podemos, nesse caminho da Techuvá, ficar olhando para trás. Nós temos que ter a convicção de que eu olho para trás para saber e ver que realmente eu sou nova criatura, mas não para ficar remoendo coisas que já foram confessadas a Deus e Deus já lançou no mar do esquecimento. Então nós não podemos deixar a nossa... Eu falo essa linguagem um pouco, né, hoje em dia, sobre a mente, sobre a psique, porque hoje, né, eu posso dizer que eu sou, né, ainda não estou com o meu certificado, mas eu sou uma terapeuta cristã. Me formei em terapia cristã e sou uma mentora cristã. Então a gente estuda muito a mente, começa a entender que a Bíblia já fala disso há muito tempo, não é novidade. Nada é novo, não há nada novo debaixo do céu, mas a gente começa a perceber o quanto, né, essa questão da psique, da mente, é trabalhada nas Sagradas Escrituras. Porque a mente, a nossa psique, né, que é ligada à nossa alma, ela ou vai, né, nos elevar ou vai nos rebaixar. Mas entendendo que Deus nos deu governo sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas são tão pessimistas ou estão tão contaminadas, né, pelos maus pensamentos, que elas dizem, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mudar, ou mesmo por orgulho, eu sempre fui assim e vou morrer assim. Então, a nossa mente, ou ela vai nos ajudar nesse processo de techuvá, ou ela vai ficar nos sabotando o tempo todo e nós não vamos avançar. Então, entenda, essa é a prioridade. Você tem o governo sobre a sua mente, sobre os pensamentos que vêm sobre a sua mente, né? Não seja reativo, mas meditativo. Né? Não reaja automaticamente a um pensamento, mas medite sobre esse pensamento. Esse pensamento é meu, esse pensamento procede do Espírito Santo, e se esse pensamento não é teu, né? Porque os pensamentos que procedem de Deus, do Espírito Santo, são pensamentos de bem e não de mal.
Então comece a ser uma analista de si mesmo. Ali no livro de 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Ali está falando a respeito da Santa Ceia, sim, mas não é só sobre Santa Ceia, é sobre nós nos examinarmos a nós mesmos cada instante. E isso faz parte do orai e vigiai. E a gente interpreta, vamos vigiar o inimigo, o inimigo está se aproximando. Tudo bem, o inimigo existe e ele está ao nosso derredor, todos nós sabemos isso. Mas eu tenho dito aqui que o nosso pior inimigo é nós mesmos, os nossos pensamentos e emoções, que tudo isso vem numa bola de neve. Então, quando eu penso, eu já sinto a emoção e eu já reajo. Mas nós não somos seres, não somos robôs. Deus nos deu o poder de discernir, a sabedoria, né? Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de boa vontade e sem medida. Amém? Então, isso se chama autoconhecimento. Eu tenho que procurar me autoconhecer e não querer conhecer o outro ou vigiar a vida do outro. Não, nós temos que parar com isso. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta de mim mesmo. Não que eu vou ser egoísta, eu vou deixar de pensar no outro. Não, mas eu não tenho que ficar vigiando a vida do outro. Eu tenho que me analisar e me governar. Porque como eu vou trabalhar com o próximo, como que eu vou ser um líder na vida do próximo, se eu não lidero a minha própria vida, né? Se eu não governo a minha própria vida, se eu não governo as minhas próprias emoções. Se você fizer isso a partir de hoje, você vai ver a sua vida dar um boom, né? A sua mente vai mudar. Você vai perceber que você não é os seus pensamentos. Você não é, né? Nós temos que buscar na palavra de Deus. E por isso que a palavra diz: medita nesta palavra dia e noite. Porque aquilo que mais está presente nos nossos pensamentos é isso que vai dar o rumo para a nossa vida. Se os teus pensamentos não estão na direção da palavra de Deus, qual direção vai tomar a tua vida, a minha vida? Então, Deus, ele não é simplesmente um autoritário. Muitas pessoas enxergam Deus e a sua palavra como um conjunto de regras autoritárias. Não é nada disso. Ele é um Pai, um Deus amoroso que nos dá instruções para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Amém? Então, governe nesse processo da Techuvá. Deus nos deu autoridade para governar. Amém? Shalom, shalom.